Existe um detalhe quase nunca percebido na história de Moisés. O povo é libertado do Egito, mas não entra imediatamente em nenhuma terra prometida. Ele é conduzido primeiro ao deserto. Não por acaso, o deserto não é geografia, é estado interno. É o espaço onde antigas estruturas caem, mas nenhuma nova ainda se firmou. Moisés surge exatamente nesse intervalo perigoso entre libertação e direção. O erro comum é tratar a lei como solução imediata para o caos, quando na verdade ela nasce do medo do vazio. O povo não sabe existir sem um sistema que diga o que fazer. O bezerro de ouro não é idolatria primitiva, é ansiedade organizada. Antes mesmo das tábuas, a prisão já estava formada no desejo por controle. Moisés não traz apenas mandamentos, ele inaugura uma nova forma de dependência espiritual. O confronto com o faraó costuma ser lido como um embate político ou místico, mas seu eixo verdadeiro é psicológico. Faraó é a parte da consciência que precisa manter tudo previsível, rígido, mensurável. Moisés não é o oposto disso. Ele nasce dentro do próprio sistema egípcio, educado, formado, disciplinado por ele. O libertador carrega o mesmo software do opressor. É por isso que, ao sair do Egito, ele ainda pensa em termos de comando, punição, recompensa e hierarquia. A travessia do mar não destrói o faraó, apenas o afoga temporariamente. No deserto, o faraó reaparece como lei. A estrutura muda, mas a lógica permanece. O poder agora não está no trono egípcio, mas no discurso do que é permitido e do que é proibido. A prisão ficou invisível e, por isso, mais eficiente. O Monte Sinai é apresentado como ápice espiritual, mas observe o cenário: trovões, fumaça, distância, proibição de toque. O acesso ao sagrado é mediado, regulado e perigoso. O povo não pode subir, apenas Moisés. Isso não cria consciência, cria delegação. A revelação, em vez de despertar, é terceirizada. As tábuas não descem para libertar, mas para estabilizar. Elas oferecem algo precioso, previsibilidade moral. Em troca, retiram algo fundamental, escuta interna. A lei não surge porque o povo está pronto para viver com presença. Ela surge porque o povo tem medo de errar sem o manual. O Sinai marca o momento em que a experiência viva do ministério começa a ser substituída por regras fixas. O fogo que poderia iluminar passa a queimar quem ousa atravessar sem autorização. A lei, em seu início, cumpre uma função legítima: organizar uma consciência infantil. O problema não é a forma, é a absolutização da forma. Moisés, sem perceber, se torna guardião de algo que deveria ser transitório. O erro estrutural nasce quando o meio vira fim. A lei deixa de apontar para a vida e passa a substituí-la. A obediência se torna mais importante que a compreensão. O gesto correto vale mais que a intenção consciente. Nesse ponto, a espiritualidade começa a endurecer. Tudo que é vivo exige adaptação. Tudo que é morto exige repetição. A prisão da forma não chega como tirania explícita, mas como segurança emocional. O povo prefere um sistema rígido a uma liberdade que exige maturidade. A lei não falha,
ela apenas é mantida além do tempo em que deveria existir. Moisés conduz, orienta, sustenta, mas não entra na terra prometida. Isso não é punição moral, é coerência simbólica. Ele representa a consciência estruturante, não a consciência integrada. Moisés é necessário para sair do caos, mas insuficiente para habitar a plenitude. Quem vive pela lei prepara o caminho, mas não atravessa o portal final. A terra prometida exige algo além de comando, exige escuta, presença, flexibilidade e confiança. Moisés olha de longe porque sua missão termina quando a forma está estabelecida. Ele é o arquiteto do sistema, não o habitante do fluxo. Toda a jornada espiritual passa por essa fase. Primeiro organizamos, depois precisamos soltar. O problema é quando transformamos Moisés em destino e não em etapa. A prisão da forma começa quando esquecemos que o mapa não é o território. Quando Moisés desce do Sinai e vê o bezerro de ouro, sua reação não é pedagógica, é visceral. Ele quebra as tábuas. Esse gesto costuma ser lido como fúria, mas é, na verdade, o momento mais lúcido de toda a narrativa. Pela primeira vez, Moisés percebe que a forma, quando recebida por uma consciência imatura, se torna objeto de idolatria. O povo não quebrou a aliança, apenas revelou que não tinha estrutura interna para sustentá-la. Ao despedaçar as tábuas, Moisés reconhece algo fundamental. Nenhuma lei externa sobrevive sem transformação interna. O problema não era o bezerro, mas a necessidade dele. A idolatria não nasce do erro, mas do medo do vazio. A quebra simboliza a falência do modelo. Não se pode implantar consciência por decreto. O que nasce de cima sem integração, embaixo se torna violência espiritual. As novas tábuas são diferentes das primeiras, não pela escrita, mas pelo contexto. Agora Moisés já sabe que a lei não desperta, apenas contém. A segunda entrega não vem como revelação absoluta, mas como concessão. É um acordo mínimo para evitar o colapso total. Isso muda tudo. A lei deixa de ser ponte e passa a ser muleta. Ela não conduz mais ao mistério, apenas impede o retorno ao caos. Esse é o ponto em que a espiritualidade se institucionaliza. O sagrado passa a ser administrado. O erro humano é tratado com punição, não com consciência. A presença divina é associada à obediência, não à escuta. A segunda lei não é falsa, mas é reduzida. Ela não liberta, apenas organiza. E toda organização que não aponta além de si mesmo se transforma inevitavelmente em prisão. O povo permanece 40 anos no deserto não porque Deus precisa de tempo, mas porque a mentalidade precisa morrer. O deserto não é espera, é decomposição simbólica. É onde identidades antigas se desfazem. A tragédia é que a lei que deveria ser provisória se fixa como identidade. Em vez de atravessar o deserto, o povo passa a habitá-lo internamente. Reclama, compara, exige sinais, pede líderes visíveis. A presença invisível não basta. A lei vira substituto da confiança. Quanto mais o povo teme a incerteza, mais exige regras. O deserto revela algo cruel. Libertação externa não gera maturidade interna. A prisão da forma se solidifica quando o medo da liberdade é maior que o desejo da verdade. A lei deveria morrer no deserto como o Egito morreu no mar, mas ela sobrevive e se fortalece.
Aqui ocorre a inversão mais perigosa da jornada espiritual. Obedecer passa a ser virtude máxima. A compreensão se torna secundária, às vezes até suspeita. Questionar vira rebeldia. Pensar vira risco. A consciência é trocada por conformidade. Esse modelo cria estabilidade social, mas mata a inteligência espiritual. O indivíduo não se pergunta mais por que isso é justo. Apenas isto é permitido? O centro da experiência se desloca do coração para o código. A lei que deveria apontar para a vida começa a competir com ela. O gesto correto se torna mais importante que a intenção viva. Esse é o nascimento da religião como sistema fechado. Não é perversão consciente, é acomodação. É mais fácil obedecer do que sustentar presença. A prisão da forma se completa quando a pessoa se sente segura não por estar desperta, mas por estar correta segundo a regra. O paradoxo final é este: Moisés é essencial exatamente porque não é definitivo. Sua função é estruturar, não consumar. Ele organiza o caos, delimita fronteiras, cria linguagem comum. Mas tudo isso existe para ser superado. A própria narrativa aponta para frente. Moisés anuncia um profeta, como ele, mas diferente dele. Alguém que não entregará tábuas, mas despertará escuta. A lei prepara o solo para algo que a ultrapassa. Quando isso não é compreendido, Moisés vira ídolo e a lei vira fim. A prisão da forma não está na lei, mas no apego a ela. Moisés olha a terra prometida porque ele a reconhece, mas não pode habitá-la sem trair sua própria função. Ele termina onde deveria terminar. O erro não é Moisés. O erro é parar nele. A lei nunca foi absoluta, ela sempre foi proporcional. Cada código reflete o nível de consciência de quem o recebe. Por isso, a mesma lei que organiza também limita. Ela revela até onde o povo consegue ir sem se perder. Nesse sentido, a lei funciona como espelho coletivo. Mostra o quanto ainda é necessário controlar externamente aquilo que não foi integrado internamente. Quanto mais rígida a norma, maior o medo do caos interior. O erro histórico foi transformar esse espelho em ideal eterno. Quando isso acontece, a consciência para de crescer. A lei passa a definir o bom não pelo grau de lucidez, mas pela conformidade. O indivíduo aprende a agir certo, mas não a ser verdadeiro. A espiritualidade se torna um treinamento de comportamento, não um processo de transformação. A lei protege, mas também denuncia. Ela existe porque ainda não confiamos no humano desperto. Com a consolidação da lei, algo silencioso acontece. A autoridade interior se enfraquece. O discernimento pessoal cede lugar à interpretação autorizada. O sagrado passa a morar no texto, no sacerdote, na estrutura, não mais na escuta direta. Isso gera dependência espiritual. O indivíduo não pergunta mais o que é verdadeiro, mas o que está escrito. A relação com o divino se torna mediada. Esse deslocamento cria estabilidade social, mas empobrece a existência interior. A consciência deixa de ser treinada. A obediência substitui a presença. Esse modelo é eficiente para manter ordem, mas perigoso para gerar maturidade. Quando a autoridade está sempre fora, o sujeito nunca cresce por dentro. Ele se comporta, mas não se transforma. A prisão da forma não começa com a regra, mas com a desistência de escutar a própria consciência.
Liberdade espiritual é mais exigente que a escravidão. Ela não oferece garantias externas. No deserto, o povo prefere regras claras a silêncio interior. Prefere punição previsível à responsabilidade consciente. A lei responde a esse medo. Oferece segurança simbólica. Faça isso e estará protegido. O problema é que a proteção vira substituto da verdade. A pessoa se sente segura sem precisar se tornar lúcida. A liberdade exige atenção constante, discernimento vivo e presença. Isso é cansativo. A lei alivia esse peso, mas cobra um preço: o adormecimento gradual da consciência. A prisão da forma nasce quando o ser humano prefere o conforto da certeza à inquietação do sentido. Esse movimento não é maligno, é humano, mas ele estagna o processo iniciático. A lei mantém o sistema funcionando, mas impede a travessia para níveis mais profundos de consciência. Mesmo dentro da estrutura da lei, algo começa a se mover. Uma tensão interna se acumula. A norma já não responde às crises mais profundas da alma. O sofrimento não se resolve com códigos. A injustiça persiste apesar da obediência. Surge um vazio entre a letra e a vida. Esse intervalo prepara o surgimento de algo novo. A própria narrativa bíblica começa a tensionar a lei desde dentro. Aparecem personagens que escutam antes de obedecer, que questionam, que denunciam o sistema em nome de algo maior. Ainda não são profetas plenamente formados, mas são sinais. A lei começa a ranger. Quando a forma não comporta mais a vida, ela precisa ser rompida. Esse movimento não é rebeldia, é amadurecimento. Toda tradição viva gera em algum ponto seus próprios transgressores conscientes. O verdadeiro papel de Moisés é ser limite, não ápice. Ele leva o povo até onde a forma pode levar. Além disso, só a consciência pode avançar. Moisés estrutura, organiza, delimita. Ele impede o retorno ao caos, mas não inaugura a liberdade plena. Sua grandeza está em aceitar esse papel. Ele não tenta se eternizar, não força a travessia. Ele entende que há etapas que não podem ser aceleradas sem violência. A prisão da forma não é criada por Moisés, mas por aqueles que fazem da etapa um destino final. Moisés aponta para além de si, mesmo sem atravessar. Esse é o gesto mais iniciático de toda a narrativa. Ele ensina que toda forma verdadeira deve preparar sua própria superação. Quando isso é esquecido, a forma apodrece. Quando é lembrado, a tradição permanece viva. Toda forma entra em crise quando tenta substituir a consciência. A lei começa a falhar não porque seja injusta, mas porque se torna insuficiente. Ela regula ações externas, mas não alcança as motivações internas. O sujeito aprende a cumprir, mas não a compreender. Surge então uma dissonância silenciosa. Pessoas corretas por fora e vazias por dentro. A espiritualidade vira performance, a moral vira fachada. Esse é o ponto em que a forma deixa de servir a vida e passa a defendê-la de si mesma. A tradição endurece para não admitir sua limitação. Quanto mais rígida a regra, maior o medo de colapso. Esse endurecimento não resolve a crise, apenas a adia. A forma, quando não reconhece seu prazo simbólico, começa a sufocar aquilo que deveria proteger. É nesse sufocamento que nasce a necessidade da ruptura.
A letra oferece clareza, experiência oferece verdade. Quando as duas entram em conflito, a tradição precisa escolher. A lei foi criada para organizar a vida, mas a vida é sempre mais complexa do que qualquer código. O sofrimento humano não cabe em artigos. A culpa não se dissolve com rituais. A consciência começa a perceber isso antes da estrutura admitir. Surge então o incômodo. Cumprir a lei já não traz sentido. A pessoa faz tudo certo e ainda assim sente que algo está errado. Esse é um momento decisivo. Muitos reprimem essa percepção por medo de exclusão. Outros começam a escutar esse desconforto como um chamado. A letra protege a ordem, mas a experiência revela a verdade. Quando a tradição se recusa a ouvir a experiência viva, ela se transforma em sistema defensivo, não em caminho de transformação. A crítica iniciática não nasce da rebeldia, mas da escuta profunda. Ela surge quando a consciência amadurece a ponto de perceber incoerências entre discurso e realidade. Esse tipo de crítica não quer destruir a tradição, quer salvá-la de si mesma. No entanto, toda a estrutura confunde crítica com ameaça. O sistema reage, rotula, exclui, silencia. A crítica interior passa a ser vista como pecado, desvio ou traição. Mas, simbolicamente, esse é o nascimento da verdadeira espiritualidade adulta. O sujeito deixa de terceirizar sua relação com o sagrado. Ele assume o risco de pensar, sentir e discernir. Esse movimento é perigoso porque rompe a previsibilidade, mas também é inevitável. Sem crítica interior, a lei vira prisão. Com ela, a tradição se renova. Esse é o solo onde os profetas começam a surgir. Toda lei saudável sabe que é provisória. Ela existe para conduzir, não para substituir a consciência. O problema começa quando a estrutura esquece sua função pedagógica e se declara definitiva. A forma se absolutiza. O símbolo vira dogma. O meio vira fim. Nesse ponto, a lei deixa de apontar para a vida e passa a competir com ela. A espiritualidade se transforma em sistema fechado. Não há mais escuta, apenas repetição. Mas a própria narrativa bíblica sugere que a lei é etapa e não o destino. Ela organiza o caos inicial, mas não revela o sentido último. Quando a lei cumpre a sua função, ela deveria abrir espaço para algo mais profundo. Quando isso não acontece, a vida força a abertura através da crise. A tradição, que não aceita sua transitoriedade, acaba sendo rompida de fora, porque recusou a transformação por dentro. Neste ponto da narrativa, tudo está pronto para um salto de consciência. A lei já fez o que podia fazer. Ela organizou, delimitou, protegeu. Agora começa a limitar. A tensão aumenta entre obediência e verdade interior. O povo sente, mas ainda não sabe nomear. A estrutura percebe o desgaste, mas resiste. Esse é o intervalo mais fértil e mais perigoso. Se a tradição escuta essa tensão, ela evolui. Se a reprime, ela se endurece. A história espiritual avança sempre por esses momentos de fricção. Nada novo nasce sem desconforto. A prisão da forma não é o fim do caminho, mas o sinal de que o próximo estágio está próximo. É desse atrito que surgirá a voz profética, capaz de romper o sistema sem destruir o sentido. A travessia está prestes a começar. Existe um momento silencioso em que a obediência deixa de produzir transformação. A pessoa continua seguindo as regras, mas algo essencial não se move mais por dentro.
A lei organiza comportamentos, mas não desperta consciência. Ela ensina o que fazer, mas não por quê. Nesse estágio, cumprir se torna automático. O gesto perde presença. A espiritualidade vira hábito e não encontro. Esse é um ponto delicado, porque externamente tudo parece funcionar. Não há crise visível, apenas um esvaziamento progressivo. A tradição costuma interpretar este vazio como falha individual, nunca como limite estrutural. O sujeito é acusado de não se esforçar o suficiente, mas o problema não está na falta de disciplina, e sim no excesso de forma. Quando obedecer não transforma mais, a consciência começa a buscar outra linguagem. É assim que a interioridade começa a pedir voz. Quando a experiência interior ameaça a estabilidade do sistema, ela passa a ser controlada. O sagrado precisa ser mediado, autorizado, regulamentado. Qualquer vivência que escape da norma é vista como perigosa. A tradição passa a desconfiar da consciência individual. A experiência direta com o divino é substituída por interpretações oficiais. Isso cria uma cisão profunda. O sujeito sente algo verdadeiro, mas aprende a desconfiar do que sente. A espiritualidade se desloca da vivência para a aprovação. O medo de errar substitui o desejo de compreender. Nesse ambiente, a lei deixa de ser guia e se torna vigilância. Mas a repressão nunca elimina a experiência, apenas a empurra para as margens. O que não pode ser vivido à luz começa a se manifestar como conflito interno, culpa difusa e silêncio espiritual. A voz interior não desaparece, ela aguarda. Nada se rompe de repente. Antes da ruptura há acúmulo, pequenas incoerências ignoradas, perguntas não respondidas, experiências invalidadas. A tensão cresce lentamente, quase imperceptível. O sistema continua funcionando, mas com ruídos. A lei se torna cada vez mais detalhada, tentando compensar a perda de sentido. Quanto mais regras, menos confiança na consciência. Esse excesso é sintoma, não solução. A narrativa bíblica mostra que, nesse ponto, o povo vive uma espiritualidade cansada. Há culto, há rituais, há discurso, mas falta vida. O símbolo perdeu transparência. Ele já não aponta para além de si. Esse acúmulo de tensão é necessário. Ele prepara o terreno para algo novo. Sem ele, a ruptura seria destrutiva. Com ele, a ruptura se torna reveladora. O sistema não cai por maldade, mas por saturação. Neste estágio, a lei revela algo fundamental, seus próprios limites. Ela mostra até onde o humano consegue ir apenas pela forma. A prisão não está na lei em si, mas na expectativa de que ela seja suficiente. A lei expõe a incapacidade de transformar o coração por decreto. Isso não é fracasso, é revelação. A consciência amadurece quando percebe que nenhuma estrutura externa pode substituir o trabalho interior. A lei cumpre seu papel ao mostrar o que não pode fazer. Esse reconhecimento é libertador, embora desconfortável. Ele prepara o surgimento de uma nova linguagem espiritual, não mais baseada apenas em normas, mas em escuta, discernimento e responsabilidade interior. A tradição que entende isso evolui. A que resiste, endurece. A história espiritual avança sempre quando a forma aceita seu limite e abre espaço para a voz que nasce de dentro. O episódio de Moisés não termina com uma solução, mas com uma tensão aberta.
A lei permanece, mas já não basta. O povo continua organizado, mas inquieto. Algo novo é necessário, embora ainda não esteja claro. Esse intervalo é essencial. Ele marca o momento em que a consciência coletiva está pronta para ouvir outra voz, não mais a voz da montanha, mas a voz que emerge no interior da história. A prisão da forma não é o fim da espiritualidade, é o sinal de que ela amadureceu o suficiente para buscar profundidade. A travessia seguinte não será conduzida por tábuas, mas por palavras que confrontam, despertam e desestabilizam. É nesse vazio fértil que surgem os profetas, não como rebeldes, mas como resposta inevitável a uma tradição que chegou ao seu limite simbólico. A próxima etapa já começou.